que é verdadeira e que tem como objetivo ser um agente abençoador para a sua vida. Nós falamos que enfrentamos problemas porque Deus prova o nosso coração, porque Deus quer que sejamos perseverantes e no último bloco porque Deus quer nos dar algo melhor, nos levar a uma condição melhor de vida, não é? De conduta, nos concedendo viver uma condição amadurecida, melhor, não é? Mas com bom senso, uma vida de uma melhor conduta diante dos desafios da vida. Nós queremos então olhar aqui para a palavra de Deus, não é? Olhando especialmente para alguns personagens da Bíblia, das quais seus nomes constam na galeria dos heróis da fé. Todos os heróis da fé, eles são considerados heróis da fé justamente porque diante dos problemas eles reagiram com entendimento, reagiram com sabedoria. Sobre sabedoria, a Bíblia nos fala, através do apóstolo Tiago, que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus. Deve pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Um grande exemplo de alguém que buscou em Deus sabedoria no Velho Testamento é o rei de Israel, Salomão, que foi o homem mais rico de sobre a face da terra. Ele orou a Deus pedindo sabedoria para governar a nação de Israel, para administrar aquela nação. E Deus ouviu, Deus se agradou da oração de Salomão. E Deus respondeu de forma positiva, muito além daquilo que Salomão havia pedido. Deus responde, porque você não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu os seus inimigos, a vida dos seus inimigos. Eu vou te dar a sabedoria, como você me pediu, e vou te coroar de riqueza e muitas coisas mais. Então, Deus acrescentou a vida de Salomão porque ele buscou a Deus. Então, Deus quer nos dar algo melhor, sempre, em todas as circunstâncias. Deus planeja algo melhor para a nossa vida. Então, nós entendemos isto, não é? Que Ele nos permite passar por problemas com estes fins, Mas vamos ver aqui alguns heróis da fé, das quais foram provados, enfrentaram problemas, e não pequenos, e não poucos problemas, mas reagiram de tal forma que Deus deles se agradou, e os seus nomes estão ali, constam hoje na lista dos heróis da fé e estarão por toda a eternidade resplandecendo, porque foram pessoas aprovadas diante de Deus. Uma pessoa que eu gosto muito na Bíblia, não é? E sempre estou fazendo referência, estou sempre me reportando à sua história, à sua vivência, foi o grande patriarca Abraão, né? Seu nome era Abrão, que quer dizer pai exaltado, e depois, neste relacionamento, nesta vida de relacionamento com Deus, teve o seu nome mudado pelo próprio Deus para Abraão, que quer dizer pai de multidões, ou pai de muitas nações, Aquele que era exaltado, agora ele se torna um pai de multidão, ou de multidões de filhos, não é? Abraão foi provado por Deus. Abraão, na vontade permissiva de Deus, passou por grandes desafios, por grandes problemas, e ele não retrocedeu, ele não murmurou, não reclamou, não blasfemou, não xingou, não abandonou a fé, mas ele foi perseverante em seguir a Deus. Ali no capítulo 22 do livro de Gênesis, nós encontramos a partir dali essa história linda, onde Abraão enfrenta um desafio. Veja, o próprio Deus se dirige para Abraão, se revela para Abraão e diz o seguinte: vai ao monte que eu vou te mostrar, e ali neste monte, nas regiões de Moriá, você vai oferecer a mim o teu único filho, não é? Deus havia feito tantas promessas para Abraão, a descendência de Abraão, agora por meio de Isaque, o seu filho, que tinha nascido, né, do ventre da sua esposa,
sua esposa Sara, né? Agora, quando o menino estava já adolescente, em torno ali dos seus 16 anos, simplesmente Deus diz o seguinte: vai ao monte que eu vou te mostrar e oferece ali em sacrifício a mim o teu filho, o teu único filho. E aí Deus ainda usa essa expressão, aquele a quem tu amas. Veja, foi desafiador para Abraão viver este momento na sua vida, na sua trajetória. Foi desafiador, altamente, ele ouvir da parte de Deus estas palavras: oferece o teu único filho a quem tu amas. Mas, na verdade, Deus, queridos, estava provando a fidelidade do coração de Abraão. Deus estava vendo, querendo conhecer o que realmente estava no coração de Abraão. Claro que Deus estava projetando lá na frente algo melhor para Abraão. Quando Deus nos chama para a sua presença, para servi-lo, para viver uma vida de relacionamento com Deus, querido, Ele não quer que nós o façamos ou façamos isso de forma parcial. A entrega para Deus da nossa vida e de tudo que pertence a nós deve ser total, deve ser uma entrega plena, uma entrega real, não uma entrega parcial, porque Deus quer estar no controle de todas as coisas na nossa vida. Esta vida de relacionamento de Abraão com Deus deixa isso muito claro a todos nós. Deus fez grandes promessas a Abraão, até mudou o nome dele. Você será um pai de multidões de filhos, através da tua descendência, através de Isaac, não é? O filho da promessa. E aí, de repente, o coração de Abraão poderia ter se carregado de orgulho, de vaidade, em função de tantas e grandiosas promessas que Deus havia feito a ele. E agora, então, Deus, para provar o coração e para deixar claro que quem está no controle de todas as coisas, ou deve estar no controle de todas as coisas na nossa vida, é Ele, Ele diz esta palavra para Abraão. Abraão, diz a Bíblia, que ele prepara lá os seus animais, prepara lá a sua comitiva, pega o moço e vão em direção ao monte. Ao longe, quando ele avista o lugar que Deus havia determinado, ele deixa ali os seus empregados, a sua comitiva, e sobe ao monte e diz o seguinte para os seus auxiliares: eu e o menino vamos subir ao monte e após termos adorado a Deus, nós retornaremos. Em direção ao monte para o sacrifício, para o holocausto, Isaac, não é que era um adolescente, não compreende o que se passa. E ele diz: está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, tudo está aqui, mas está faltando o cordeiro para o sacrifício, o animal para o sacrifício. E aí, confiante em Deus, provando a fidelidade do seu coração a Deus, ele diz, Abraão diz para o moço: Deus proverá para si o cordeiro. E a história é linda, não é? Todos nós sabemos, realmente Deus provê. E no momento em que Abraão vai tirar a vida do moço no altar, Deus brada do céu e diz: Abraão, não estenda as mãos do menino, porque agora eu sei verdadeiramente que você teme a Deus. E aí ele encontra lá um animal, oferece o sacrifício e ambos descem vencedores, vitoriosos. Deus proveu algo melhor. Deus conheceu o coração de Abraão. Ficou claro a fidelidade de Abraão, a confiança de Abraão em Deus, não é? Em esperar em Deus, na provisão de Deus que é fiel. Que eu e você aprendamos desta maneira com Abraão, este homem que é conhecido como o pai da fé, não é? Por que passamos por problemas? Porque Deus quer conhecer o que vai no nosso coração, porque Deus quer ver a nossa perseverança, porque Deus tem algo melhor para nos dar, não é? Através de uma vida de confiança nele, de fidelidade à sua palavra. Você lembra a história de José do Egito, não é? Aquele, inclusive, descendente de Abraão, que ele em todo o tempo era reprovado pelos seus irmãos,
teve alguns sonhos lindos que Deus lhe traz a revelação, e aqueles seus irmãos ficam enciumados. Era o filho mais moço do seu pai, Jacó, era o filho menor, né? O caçula, que o pai tinha assim uma devoção maior, um cuidado, um carinho maior para com aquele jovem. E ele, né, de forma simples, sem malícia e maldade, ele contava para todos ali a respeito dos seus sonhos. Os seus irmãos invejosos, desejando, não é, resolver essa situação, o vendem para vendedores, para comerciantes que iam para o Egito. José vai trabalhar na casa de um comandante do rei, de Faraó, e ele, por uma emboscada que foi feita contra ele, por uma ação maquiavélica contra a sua vida, ele vai para o cárcere. No entanto, mesmo diante de tantas adversidades, de tantos problemas pelas quais José enfrenta, a Bíblia nos diz: o Senhor era com José. O Senhor era com José. Esta é uma frase da Bíblia que é muito forte, que é muito marcante. Ele estava na adversidade, ele estava aprisionado, ele foi vendido pelos seus irmãos, foi rejeitado, desprezado pelos seus irmãos. Os seus irmãos que trouxeram a sua roupa manchada com sangue e forjaram lá uma história de que provavelmente algum animal, alguma fera tinha devorado José. Ele então, diz a Bíblia, que o Senhor era com José. E de fato era que nós vemos o final da história, José sendo promovido a governador do Egito. A governador do Egito. Quem sabe, fazendo uma aplicação aqui direta, né, na atualidade aos nossos corações, às nossas vidas, quem sabe hoje você está passando por situações problemáticas. Mas se você é alguém que não fez coisas erradas, não tomou decisões erradas, mas você está nesta dificuldade por uma ação permissiva de Deus, persevere, seja confiante, que o teu coração se demonstre diante do Todo-Poderoso, um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração honesto, porque certamente Deus te conduzirá a uma condição melhor, a uma condição de exaltação, exatamente como fez com José, exatamente como fez com Abraão, exatamente como fez com o apóstolo Paulo, né? Na Nova Aliança, no Novo Testamento. Todos os apóstolos passaram por problemas, passaram por perseguições, passaram por dificuldades. No entanto, cada um deles foram vencedores, foram conquistadores e foram exaltados, honrados pelo Senhor nosso Deus. Veja o capítulo 11, verso 33, já caminhando para o encerramento do programa desta oportunidade. 11:33 diz assim: pela fé, os heróis da fé, pela fé, estas pessoas, não é? Extraordinárias pessoas que nos trazem hoje exemplos, nos deixam exemplos extraordinários de vidas a serem imitadas, a serem seguidas. Pela fé venceram, praticaram a justiça e alcançaram as promessas de Deus. É assim com todo aquele que persevera, é assim com todo aquele que, mesmo passando por provações, o seu coração sendo provado, ele permanece fiel. É assim com todo aquele que persevera e alcança coisas melhores e maiores, porque isto é para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Pois bem, que o Senhor Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa Manancial. Que você, quando enfrentar problemas, já saiba, não é? Se não fui eu que tomei decisões erradas, estou passando por problemas, é porque é uma vontade permissiva de Deus no sentido de me exaltar, de me abençoar, de me ajudar e de me levar a um crescimento na sua presença. Vamos orar nesse instante? Amado Deus e bondoso Pai que estás nos céus, é no nome santo de Jesus que mais uma vez eu te agradeço e te louvo, Senhor, pelo privilégio de adentrar nos lares dos nossos muitos telespectadores com esta mensagem sadia, com esta mensagem
valiosa, que gera fé e crescimento espiritual. Que a tua bênção flua sobre a vida de cada um dos nossos muitos telespectadores. Que a tua bênção flua sobre a cidade de Ponta Grossa. Que a tua bênção flua sobre este canal de televisão. Que a tua bênção seja com todos. É a minha oração, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, na próxima semana, aqui estaremos para trazer mais uma mensagem especial da parte de Deus para o teu coração. Queremos novamente declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.